E aí, pessoal, vamos lá para a nossa sexta aula hoje. E a gente vai começar a falar, aqui a gente vai entrar numa trilogia, a gente chama assim, trilogia da reencarnação, né? A gente vai pegar agora uma sequência de aulas, a gente vai aprofundar bem na reencarnação. É um tema que, se tivesse aqui um TCC, acho que a gente podia até implementar isso aqui, né? Um TCC aqui é um tema que eu gostaria de fazer, escrever meu TCC assim, nesse tema de reencarnação. E hoje a gente começa, nessa sexta aula, falando sobre a reencarnação e ciência. O que é que vocês acham assim, desse tema, né? Reencarnação, ciência, a gente não consegue, às vezes, ver muita ligação, né? Tipo, uma reencarnação, como é que a gente vai ter algo científico ligado à reencarnação, né? A gente sempre traz a ideia da reencarnação como algo religioso, algo filosófico, mas a gente não consegue compatibilizar os dois, né? Tipo, a ciência aqui com a reencarnação, o que a gente pode trazer? Mas, só falando dessa trilogia, né, a primeira aula, que é a de hoje, é reencarnação e ciência, então a gente vai entender um pouco o que é reencarnação, a gente vai ver como a reencarnação tem passado, né, ao longo da história por diversas culturas, diversos povos, e a gente vai trazer aqui alguns estudos, né, que foram desenvolvidos por pessoas que estão de fora da religião, utilizando alguns métodos, né, que é científico de pesquisa, coleta de informações, a gente vai ver isso aqui. Então, hoje a ideia é justamente a gente iniciar entendendo o que é reencarnação. Na aula que vem, aula 7, a gente vai entender, né, a reencarnação como um processo educativo, e a gente vai começar a tirar aquele pensamento da reencarnação como algo punitivo, como algo, um castigo, como algo que você vem pagar dívidas. Então, a gente vai começar a entender e dar essa nova visão para a reencarnação, né? E aí a gente encerra essa trilogia, como é que se dá o processamento da reencarnação. Então, em qual momento o espírito inicia a reencarnação no corpo, como é que é feito esse planejamento, é feito de qualquer forma, ou então tem um script bem desenhado que cada passo que você dá acontece aqui, a gente não tem nosso livre-arbítrio. Então, isso vai ser discutido na aula 8. E aí a gente fecha esse ciclo de 3 aulas aqui sobre reencarnação. Fazendo aquele combinado inicial, né? Está aqui, Taninha, Beto lá atrás, pode interromper, se tiver com dúvida, quiser fazer qualquer comentário, levantou a mão, o microfone chega, a gente vai batendo papo, porque aqui hoje é bate-papo. Mas aí, eu vou começar já trazendo algumas perguntas. Eu quero a interação de vocês aqui hoje na aula. O que é reencarnação para vocês? Quem se arrisca? É um tema que, assim, todo mundo faz muito bem, né? É algo que a gente já vive isso aí fazendo bastante, só que a gente não tem a consciência, né? E aí, o que é que vocês dizem aí? O que é que vocês acham que é reencarnação? Não escuto. É o retorno ao corpo físico. Um retorno ao corpo físico. Bacana. E aí, vocês acreditam na reencarnação? Vocês acreditam? Vocês vivem? Vocês acreditam como assim, olha, eu acredito que tem espírito aqui, eu não estou vendo, mas eu acredito. Desde que eu comecei a ler um pouco sobre espiritismo, isso já faz algum tempo, a parte mais difícil para mim foi entender esse processo reencarnatório. Foi difícil de aceitar, principalmente porque eu não aceitava como é que o indivíduo vinha para uma reencarnação trazendo uma cruz tão pesada para carregar. Uma criança, uma doença grave, uma pessoa toda aleijada. Enfim, essas coisas sempre me mexeram muito. Eu sempre busquei procurar assim, uma resposta de por que é que uma pessoa é tão bonita, tão cheia de vida, e outra é tão, desculpa a expressão, é tão lascada da vida.
que vive numa penúria triste, que é uma dificuldade, né? Tem uma casa aqui na Estrada Velha do aeroporto, eu acho que é o lar. Eu não sei, eu só sei que é uma casa que recebe adultos, idosos, crianças, né? De pessoas que não conseguem tratá-las em casa. E são a maioria acamada, com problemas neurológicos graves, autistas. E isso realmente me pegou de cheio, me bateu muito. Até que eu comecei a ouvir palestras e a estudar, principalmente os livros de André Luiz, que ele traz assim, ele elucida muito, é uma leitura muito fácil e agradável. E, por último, uma obra que eu não sei quem é o autor, Os Missionários. Uma obra fortíssima. Missionários da Luz, né? Eu li mais de 2 vezes. Eu nunca conseguia ler uma vez. André Luiz, É de André Luiz? É psicografado por Chico Xavier, Missionários da Luz. E aí foi que eu fui entender esse processo. E à medida que eu fui entendendo, eu digo, mas que riqueza, né? A oportunidade de retornar. Agora, ainda não entra muito na minha cabeça esse retorno de vir pagando uma conta tão alta. A gente vai ver que é isso, não tem conta para pagar. A conta a gente paga no banco, paga ali, na casa lotérica, mas na reencarnação ninguém paga nada. A gente vai ver isso também, a gente vai aprofundar na aula 7, mas hoje a gente vai dar uma passada e entender um pouquinho, né? E aí, será que existiriam provas científicas? O que vocês acham aí? Tá meio já no título, a resposta está no meio do título da aula, né? A gente vai ver também, então, hoje aqui. Mas vamos lá nos nossos objetivos, né? Então, o objetivo geral da aula é demonstrar, através de provas científicas, que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução se processa através dela. Então, a gente enxerga a reencarnação isso como uma oportunidade de aprendizado para a evolução do espírito. E, como comentei, a gente vai ter alguns casos aqui muito interessantes, talvez alguns até vocês já conheçam, mas alguns pesquisadores que têm livros, né, que trazem diversos estudos que foram feitos com base em casos de terapias de vida passada, de lembranças espontâneas ainda na infância, e foram pesquisando, buscando mais informações e foram chegando a evidências que comprovem, né, a veracidade daquele conteúdo. Então, a ideia aqui hoje é que a gente tenha essa compreensão e, além disso, é mostrar, né, as evidências da reencarnação em diversas culturas, na história, na filosofia, nas mais diferentes religiões, apresentando, inclusive, diversos trabalhos científicos a respeito, e explicar a necessidade da reencarnação para a compreensão da evolução, estabelecendo o conceito da paligênese. A paligênese, desculpa, está errado aqui. Explicar como a reencarnação é um mecanismo onde se estabelece a justiça divina. Eu acho que isso tem bastante a ver, acho que aquela impressão, Mabel, que você tinha de olhar, né, condições distintas, oportunidades distintas e o porquê disso. A gente vai entender também isso aqui. Demonstrar que, sem o esquecimento do passado, isso aqui, acho que é a pergunta geral que todo mundo se faz, por que a gente esquece? Não seria mais simples se a gente lembrasse? O que vocês acham aí? Não é? Não é? Seria muito mais difícil. Vamos ver isso aí também, concordo contigo. E a gente vai ver o porquê. Mas, assim, a gente fica... Eu me perguntei na época, assim, eu falava, mas é muito mais simples, a gente se lembrava, acho que não... Eu já sabia que, olha, fiz isso aqui na vida passada, eu não vou fazer agora, mas não é bem por aí. É exatamente isso. Lidar com esses conteúdos, muitas vezes, não são fáceis. Explicar que os encontros e desencontros da vida, na maioria das vezes, se devem às reencarnações, e explicar que as doenças, antes de serem punições, são lições educativas ao espírito em aprendizagem. Beleza? Vamos lá. E aí eu trago aqui já alguns conceitos aí que a gente vem olhando na história, dependendo da religião, da cultura. E aí a gente tem, né, a metempsicose,
a ideia da ressurreição e a reencarnação. Alguém já viu ou já leu algo falando sobre metempsicose? Não? E o que seria a metempsicose, né? Seria ou a transmigração da alma, que propõe que o homem pode nascer de modo não progressivo em animais ou plantas. Então, é uma ideia que a gente tem no hinduísmo, tem também no Egito, que o homem ele pode, a gente viu na aula passada, na aula 4 da evolução, que a evolução ela segue uma linha só, né? Ela nunca anda para trás, mas, para algumas culturas, né, que acreditam na ideia da metempsicose, eles concebem essa ideia de que o espírito, por necessidades de aprendizado, podem retornar a corpos de animais, e plantas e outros organismos menos complexos, menos evoluídos biologicamente. Mas essa é a ideia da metempsicose, que não é a visão do espiritismo. Tem a ressurreição, que significa, né, o ato ou efeito de ressurgir, ressuscitar, regresso da morte à vida, só que, no caso da ressurreição, retorna ao mesmo corpo. Então, o corpo que morreu, que faleceu, na ressurreição ele retorna. Então, não, é uma ideia de retorno, mas não como nem a metempsicose traz, nem como a reencarnação também nos traz. A ressurreição a gente vê muito no catolicismo. E a reencarnação. E, afinal, o que é essa reencarnação? No Livro dos Espíritos, a gente traz aqui que a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, né? Foi o que nossa colega trouxe aqui, mas em um corpo especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o corpo antigo. Então, a gente, sempre olhando com o olhar do personagem de agora, a gente se imagina, né? Ou eu fui isso e aquilo, mas se vendo agora, né? Não imaginando que é um personagem diferente. Ou então, quando eu vier em outra vida, quero vir assim, assim, assado. Mas olhando também com essa visão de agora. Então, assim, mas não tem nada a ver. O corpo que eu vou vir na próxima vida não vai ter nada a ver com esse. A gente vai ver que talvez alguns sinais, algumas coisas que são também objetos de pesquisa, podem ser passados, né, de uma encarnação para outra. Mas, no geral, um corpo não tem nada a ver. Posso vir agora como homem, na próxima posso vir como mulher, ou posso vir com outro gênero que não tem nada a ver, ou então posso nascer negro, posso nascer ruivo, posso nascer em outro país, mas não tem uma ligação necessariamente com esse corpo que eu estou aqui. Cada corpo, cada reencarnação é uma formação de um novo corpo, é um corpo que está sendo feito e destinado justamente com o objetivo dessa reencarnação que eu estou vindo nesse momento. Então, hoje eu tenho um corpo que eu tive um processamento ainda desencarnado, que vai trazer condições que são necessárias para o meu aprendizado, enquanto agora vivendo como sídio. Então, as características que eu tenho aqui, se gosto ou não gosto, não é porque eu estou aqui tendo que aprender porque eu estou pagando, porque você está acima do peso, então, na próxima você desdenhava muito da comida, você vai vir agora acima do peso só para você sofrer na pele. Não é assim que funcionam as coisas. Mas cada corpo ele é gerado com essas necessidades, né? Justamente para ajudar na evolução do espírito. Mas sobre a reencarnação. A reencarnação é um mecanismo obrigatório no nível da evolução em que se encontra a humanidade terrestre. Ninguém está isento dela. Não há privilegiados. Então, todo mundo, nesse nível que a gente está de evolução, precisa reencarnar 1, 2, 3, não tem uma quantidade definida. Então, assim, quantas encarnações faltam para eu parar, né? Cessar essa... Eu cansei de reencarnação. Quantas forem necessárias ainda para o meu aprendizado? E como o aprendizado é algo que depende de mim, então eu posso acelerar esse aprendizado ou eu posso segurar um pouquinho. Eu não vou retornar, porque a gente viu na aula 4 que não retorna, mas essa velocidade e as necessidades vão depender de cada um e das escolhas que nós fazemos enquanto encarnados, também desencarnados. Mas dando seguimento. Reencarnar sem a lembrança do passado é um mecanismo que possibilita a convivência de contrários e daqueles que elevaram a paixão ao seu grau máximo. E aí é aquele ponto que a gente estava falando agora há pouco. Por que, né, a gente esquece?
Se seria talvez mais simples à primeira vista, que talvez ajudasse a gente lembrar, né, de quem foram as pessoas que nos relacionamos, das coisas que nós fizemos. Será que, assim, se eu soubesse o que eu fiz, eu evitaria cometer os mesmos erros? Mas não seria tão simples assim. Mas vamos lá, a gente vai aprofundar um pouco mais nesse ponto, mas vamos trazer aqui mais fatos sobre a reencarnação. A reencarnação, ela carece da utilização de um novo corpo através de uma nova gestação. Então, hoje, na biologia que nós temos, a reencarnação tem esse corpo biológico hoje, né, que a gente reencarna, ainda precisa da fecundação de um óvulo que seja gerado no corpo feminino. A gente não sabe, né, a evolução da matéria pode proporcionar outras alternativas, como também a ciência, né, a gente já tem visto pesquisas aí que tentam desenvolver corpos fora do corpo materno, então isso abriria possibilidades, e a gente tirando um pouco o olhar da ética, do que é certo, do que é errado, o que a religião diz, não, mas assim, olhando meramente, né, para essa frase aqui, que a reencarnação ela é gerar um corpo para que o espírito reencarne e venha vivenciar suas experiências, seu aprendizado, seriam novas oportunidades para que espíritos pudessem vir nesses corpos. Mas isso requer, claro, um entendimento social, um entendimento ético, para que isso também venha não ser algo que venha gerar danos, né, à sociedade como um todo. Mas vamos lá. A reencarnação é retornar à carne, né, através da união dos gametas, como eu estava falando, na fecundação biológica, na anidação. Então, é no momento que o óvulo fecundado nida na parede do endométrio que começa ali as multiplicações celulares, e aí é o momento que o espírito se acopla na matéria e dá início à reencarnação. Então, isso vai ser bem detalhado também na aula 8, que é quando a gente for ver o processamento da reencarnação. Então, a gente não vai ver só como se dá o planejamento, mas como é que dá o processo dessa aproximação do espírito, da prostração, porque o espírito, quando está desencarnado, ele tende a assumir ali, né, o perispírito como estava quando desencarnado, só que ele precisa se adequar para esse novo corpo que está sendo gerado. Então, a gente tem ali células bem pequenas que vão dando forma a um corpo embrionário, e aí o espírito precisa se compatibilizar com esse novo corpo. Então, tem todo um período durante a gestação, e isso vai ser bem detalhado também na aula 8. Viu? Não quero ficar dando spoiler para vocês aqui, não. Senão, eu te dar as 3 aulas aqui, você já pegado, não precisa mais vir. Mas vamos lá. É retornar a uma nova existência, né? O espírito para aprender o que não sabia, e quantas vezes sejam necessárias. É educar-se, é aumentar os conhecimentos do espírito. Então, a reencarnação não tem nada mais do que isso, é proporcionar essas vivências para o espírito, né, independente ali da religião, da cultura que ele vai estar inserido, da família que ele vem. E quando a gente fala família, é sempre um tema bem delicado, que eu sei. Mas é isso, cada experiência dessa é uma oportunidade para o espírito estar aprendendo e desenvolvendo novas habilidades. E por que reencarnamos? Justamente isso. O Livro dos Espíritos, na questão 167, Kardec pergunta aos espíritos qual o fim objetivado com a reencarnação. E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? E eu acho engraçado que eles trazem essa palavra expiação, e a gente tende sempre a trazer, né, provas e expiações, provas e expiações. E a expiação, o nome da expiação, se a gente for entender mesmo o significado ali, é algo que leva a esse pensamento da punição, do pagamento ali. Mas é isso, é um conceito que foi trazido há mais de um século atrás, ainda assim com viés muito religioso ali, porque era onde estava Kardec e os espíritos que estavam participando dessa decodificação, e eles trouxeram também impressões que eles tinham na época. Mas a ideia que a gente traz hoje é isso, né? A gente utiliza ainda o termo expiação, mas a gente não trata as expiações mais como nessa necessidade de pagar ou de resgatar, né? No sentido de castigo. E aí é onde se dá a justiça divina, que é aquele ponto que a Mabel estava comentando, né? E eu acho que isso, para mim, é o que melhor justifica a necessidade da reencarnação. Porque justamente isso, não é justo, não seria justo
um espírito reencarna, ou tem uma oportunidade só de estar na vida, e você tem espíritos com condições completamente diferentes de oportunidade, de condições físicas, de condições intelectuais. E aí você chega simplesmente beneficia um e não tem o mesmo benefício para outros. Tipo, onde é que estaria essa justiça divina, né? Então, no momento que você encaixa aí a reencarnação, e você sabe que esses papéis mudam ao longo das reencarnações, horas, aquele que tem determinadas necessidades vai ter outras oportunidades, porque isso não é que ele está sendo beneficiado, porque você viveu uma vida muito, muito difícil, agora eu vou aliviar para você, e você vai vir agora tendo tudo que você não teve. Não. Se uma condição, né, um contexto todo para um espírito, quando ele vem, ela é daquela forma ali, é porque tem um propósito de aprendizado para aquele espírito. Muitas vezes, se ele não tiver em contato com determinadas situações, com determinadas dificuldades, não vai conseguir despertar essas habilidades nele. Então, é isso, né? Sem querer entrar na aula do processo da reencarnação como processo educativo, mas é justamente isso, é para explicar a questão da justiça divina. Então, esses papéis vão mudando ao longo das reencarnações. Então, não é que... E nem isso também tem ligação com... um é mais ou menos evoluído que o outro. Se você está em condições menos favoráveis, é porque você é menos evoluído do que aquele que não está. Às vezes a gente vai na roça, tem aquele cara ali, uma senhora que a gente julga bem matuta ali, que não teve estudo, não teve nada. Pode ser um espírito muito mais evoluído, que aprendeu muito mais coisas nas reencarnações do que aquele intelectual que está em Harvard dando aula lá. Isso não quer dizer nada. É você olhar por uma fatia por exemplo, estou comparando aqui intelecto, mas é o intelecto do momento ali, desse personagem. Porque o intelecto maior, todo o aprendizado das vivências, dos relacionamentos, do contexto que eles se relacionam ali, está sendo gravado no perispírito. Então, a gente não deve julgar uma condição momentânea de um personagem com o processo todo evolutivo dele. Oi, Cídio. Meu nome é Helder. Opa. Sobre essa questão da justiça, esse processo do esquecimento é só quando está reencarnado? Porque qual seria o sentido da justiça, por exemplo, quando não está encarnado, o espírito tem consciência do que fez e não fez na vida passada? A respeito, não sei se eu consegui explicar. Tem, mas não é assim, tipo, desencarnei, puf, olha, não é um processo assim que dá no estalar de dedos, né? E nem sempre você acaba acessando todos os conteúdos dos seus personagens que foram vividos. É engraçado, uma vez eu vi numa palestra de Adenauer que ele fala assim, quando a gente reencarna, dá origem a um novo personagem, e quando a gente desencarna também. Porque a gente acaba sendo um pouco desse último personagem e um personagem anterior, e aos poucos isso vai se ressaindo, né, quando a gente está desencarnado. Mas não é que esse acesso se dá de forma assim, instantânea e eu consigo ter todos os conteúdos acessados ali. Não, é um processo e vai de espírito para espírito. Mas sim, ocorre sim esse acesso, mas não é tão repentino. Beleza? Vamos lá. E aí, então, qual é esse fim objetivado da reencarnação? É proporcionar ao espírito evolução através da matéria. E é aquilo, a gente precisa vivenciar na matéria porque tem coisas que na matéria, né, só na matéria a gente consegue viver. Ainda que desencarnado, a gente consiga se relacionar com as outras pessoas da mesma forma, a gente trabalha, a gente estuda, a gente faz o bem, a gente faz o mal, da mesma forma que aqui. Né, acho que o Luiz comentou na aula passada, quando, tende a fulano desencarnou, oh meu Deus, era um santo, olha, nada a ver, continua a mesma pessoa, não tem diferença nenhuma. Mas, aqui na matéria, a gente vai ter, por exemplo, a questão do cuidado da matéria, né? As doenças que a gente pode estar aqui não são um castigo, mas proporciona a gente refletir determinadas situações da vida, repensar, justamente com o processo de aprendizado, a matéria proporciona isso. Tem a questão das necessidades materiais que a gente vive. Isso tudo, como você lida com o dinheiro, né? Você lidar com a riqueza, muitas vezes, com a abundância, é difícil. Se perguntar para qualquer um aqui, quem quer aqui ter 1 milhão na conta? Todo mundo vai querer. Mas, assim, nem todo mundo tem a habilidade ainda de lidar com isso. E, muitas vezes, acaba se perdendo
se prejudicando, e aí acaba sendo um desafio para o espírito. Então, se ele vem com excesso, em condições que, no nosso olhar, é muito favorável, muitas vezes, para aquele espírito que está naquela situação ali, ele está precisando aprender algo naquele momento ali. Então, assim, ele não está sendo beneficiado de uma falta que teve na vida anterior, mas ele necessita desenvolver algumas habilidades por isso que ele está vindo naquelas condições. E aí, em outro momento, ele pode vir em condições completamente diferentes, mas sempre direcionando esse aprendizado. É exatamente sobre isso que eu estava querendo saber. Se a gente está encarnado, a gente evolui, certo? Uhum. E se a gente está desencarnado, o espírito também evolui? Evolui também. Da mesma forma? Da mesma forma. Mesmo sem o corpo, né? Exatamente. Sem a matéria. Exatamente. Lá eu vou estar, vamos supor, vou estar vivendo relações normais, como assim, eu estou aqui no trabalho, e no trabalho é um local que a gente se relaciona com pessoas das diversas procedências, de diversas formas, que agem de formas completamente diferentes, que nem sempre temos as afinidades. Mas o simples fato de saber lidar com essas pessoas, e a gente também, né, que a gente sempre fala o outro para a gente, mas a gente também é parte do processo evolutivo do outro, porque a gente também acerta e erra nessa relação com o outro. Então, essa oportunidade de relacionamento na sociedade, tanto encarnado como desencarnado, ela se dá da mesma forma no mundo espiritual. Então, tudo que a gente aprende aqui nesse relacionamento com o outro, da forma que a gente olha, se doando para o outro, a gente continua fazendo isso também no mundo espiritual. Então, a evolução se dá nos dois, tanto na matéria como fora da matéria, mas na matéria, aí é justamente isso aqui. Na matéria, a gente tem condições e situações que são vividas só na matéria, e aí aqui a gente tem aprendizados específicos. Certinho? Tá belezinha, pessoal? Dúvidas? Beleza, então, vamos lá. E aí, por fim, aprender o amor e a sabedoria. Então, isso é algo que a gente aprende, tanto encarnado como desencarnado. Mas é um processo que a gente precisa passar para poder justamente integrar essas habilidades. E aí? Aí é aquela pergunta, né? Por que a gente esquece do passado? Esquecimento do passado. Eu trouxe essa figura aí mais para representar, né, duas posições opostas que a gente sabe que de tantas que existem no mundo afora, aqui dentro de casa, no trabalho, na rua, no futebol, tudo. A gente sempre tem esses dois lados, né? Mas assim, eles estão aí. Aparentemente tem muitas questões envolvidas, mas a gente não sabe na história deles se algo já aconteceu, né, para ter esse tipo de situação, mas isso é mais uma representação, né, do nosso dia a dia mesmo, para as nossas relações mais próximas. Esse esquecimento é justamente um mecanismo que permite esse recomeço, atenuando os sentimentos de culpa, de remorso, de vingança. O esquecimento ele é parcial, fica em estado latente, todo o conhecimento aprendido nas outras existências. A gente, quando a gente tem esse esquecimento, né, e aí engraçado que, da mesma forma que vocês, às vezes eu fico em casa pensando e eu tenho dúvida, aí eu liguei para Luiz domingo, que eu justamente estava pensando sobre isso e perguntei, Luiz, por exemplo, eu aprendi a tocar violão sozinho. Será que essa habilidade aqui é algo que eu já tenho tido em outras reencarnações, e aí eu tenho uma predisposição, uma facilidade para conseguir aprender, ou pode ser algo que eu, por esforço meu agora mesmo, eu desenvolvi nessa vida? Ele, rapaz, vamos lá, boa pergunta, veja bem. Se você consegue, né, pegou ali, aprendeu de uma forma mais rápida, mais simples, você já tem aquele talento, possa ser, de fato, que é uma habilidade que você já aprendeu em outras reencarnações e que, ainda que não seja aqui assim consciente, né, por causa da questão do esquecimento, mas essa predisposição que você tem te ajuda no aprendizado. Mas como pode ser também um esforço seu dessa reencarnação, você nunca aprendeu a tocar nada, e você agora, por esforço, você aprendeu. Então, assim, essas habilidades que a gente aprende, ainda mais que tem o esquecimento, mas assim, eu sou quem eu sou, porque o Espírito expressa nesse personagem aqui o conteúdo que eu tenho. Eu não vou ser nada além do que eu já aprendi a ser, ou do que eu não aprendi a ser também. Então, assim, todos os meus erros e acertos são consequências minhas, do meu aprendizado ou da minha inabilidade de algo.
E isso imprime, né, em cada personagem que a gente vive. Então, ainda que a gente não lembre conscientemente, assim, mas assim, quando eu estou diante de uma situação e eu tenho aquela primeira reação ali, independente de qual seja, é a minha habilidade ou inabilidade que eu tenho ou ainda não adquiri ao longo das reencarnações. E isso acontece com todo mundo. Então, assim, eu não posso ser uma pessoa que, se eu adquirir uma determinada habilidade, ainda que eu não esqueça, e se eu estiver diante de uma situação que requer o uso dessa habilidade, se eu já adquiri, eu faço isso de uma forma muito natural. Se eu tiver em aprendizado, eu posso fazer, ou posso não fazer, ou eu posso ainda fazer com esforço, eu faço porque tem alguém olhando, ou se eu tenho ainda inabilidade, eu vou passar por essa situação, não vou performar da forma que deveria e vou precisar vivenciar novamente essas experiências para que eu desenvolva essa habilidade. Opa, tem uma pergunta lá. Beto, ali. Boa noite. Boa noite. Você falou agora de música, né? Às vezes a gente ouve alguém cantando e a gente pode ter uma impressão de falar, poxa, parece uma alma antiga, né? Essa manifestação física de uma coisa antiga. Isso se dá em outras... Essa manifestação, ela pode acontecer de formas... Eu dei o exemplo da voz, você trouxe o exemplo do violão. Tem outras formas, assim, fisicamente, disso aparecer, uma alma antiga num corpo, de você reconhecer, ou ter algum sinal, de repente, disso. Eu só queria entender, assim, o que é que você chama de alma antiga? Então, vou dar o exemplo na música. Uhum. Quando você ouve uma cantora nova, com uma voz que te remete a um cantor antigo, tipo uma jazzista nova com a voz de uma Billie Holiday, que é uma coisa antiga, né? Porque é um padrão vocal antigo. Consegui explicar? Entendi. Não, eu entendi o que você está falando. Só a questão da alma antiga, porque assim, a alma acaba, o espírito não tem, né, idade. Então, o espírito, ele né, estando no corpo de uma criança, no corpo de um idoso, de um adulto. Mas o que pode ser, vamos supor, pegando esse exemplo, né, da música, já tem uma habilidade, né, que já foi adquirido, isso já muito bem, e a gente está falando de uma habilidade motora, né, que é a música ali, dentre tantas outras, intelectuais, né, social, mas na questão da música, né, então, se já teve essa habilidade integrada muito forte ali, ela tende a vir de uma forma mais natural. E aí o fato que você traz aí, de remeter um estilo vocal da década de 60, da década de 70, ou pode ser porque esse espírito vivenciou isso muito forte naquele momento, né? Pode ser. Ou pode ser por questões também biológicas, que propicia que aquele timbre vocal ali ela seja parecido com o cantor A, B ou C que viveu naquele momento. Mas o foco deveria ser assim, na habilidade. A habilidade é o canto. É a coordenação para você atingir as notas corretas, ter o ritmo. Então, essa é a habilidade integrada pelo espírito. E aí, a depender do quão integrado está, ela pode ser expressada de uma forma mais natural ou não. Tem uma pergunta aqui, Beto. Só um instantinho que está chegando o microfone. Vou aproveitar e tomar uma aguinha aqui, que as minhas cordas vocais já estão... o dia todo, reunião. Já molhar a palavra. Bem, acompanhando aqui a pergunta do colega anterior, eu já estava aqui agoniada para perguntar, porque me causa muito espanto ver, por exemplo, nesses programas de TV que tem aí, The Voice ou outros programas, crianças que chegam cantando, não com a voz da idade dela, mas com uma voz com entonação, impostação, como se já fosse uma voz de um adulto, por exemplo. A criança, quando abre a boca, ela explode. E isso me causa, sim, eu digo, isso aí só pode ser reencarnação de alguém que foi muito bom. A outra coisa, alguns gênios, né? Criança, eu vi um dia desse um japonesinho de 5 a 7 anos, que é um gênio no piano.
ele já tem a técnica, ele já tem a melodia, a harmonia. Uma coordenação motora que, às Uma vezes, uma idade... mão pequena, uma criança, e toca de uma forma... Isso realmente me chama a atenção. Muito. E atualmente, nós estamos... Não sei se é porque os meios de comunicação facilitam, né, o conhecimento para muita gente. Muita criança gênio, muita criança com QI altíssimo. Eu não sei se é toda essa preparação para o nosso planeta sair dessa pendenga, né, de muita expiação, que eu ando cheia desse negócio, viu? Estou doido que chegue logo regeneração. Eu acho que eu não vou e quando não vai dar para eu viver, só se eu voltar daqui para lá, né? Depende da gente. Eita, expiação e dor é pau puro, né? Não, mas a gente vai ver aqui essa questão das crianças, dessa habilidade que vem. E que, assim, a gente está falando de habilidade, mas da mesma forma, às vezes, uma ação mais rude, tudo, isso também é uma inabilidade que o espírito tem, que também se expressa de uma forma ali bem natural. Mas a gente vai chegar lá, certinho? Tem, já entra um pouco, aí já é diferente, já não tem muita ligação aqui na aula, mas aí é uma outra forma de pensar, né? Essa questão do yin, de cristal, mas já não entra aqui muito na linha da aula, certo? Mas vamos lá, esquecimento do passado, né? Os inconvenientes com a lembrança. Então, por exemplo, a gente pode, o fato da gente, se a gente por acaso se lembrasse, a gente poderia humilhar-nos intensamente pela lembrança desagradável de muitos deslizes morais, né? Às vezes tem coisa que nessa encarnação a gente não gosta nem de lembrar, que fala assim, meu Deus, eu fiz isso. E esse ficar com aquela, sabe, aquele negócio. Imagina coisas que a gente já fez lá atrás. Hoje a gente está na nossa melhor versão, imagine só. Exaltação do orgulho, da prepotência em virtude de posições de destaque do passado, né? Todo mundo já que achou que já foi rei, que já foi isso e aquilo. E aí isso pode ir de caso, a gente sabe que às vezes lidar com a fama, com às vezes um cargo muito alto, isso gera vaidade, você se acha, acaba se colocando acima de todo mundo, um nível superior, e isso, se vier ainda trazendo de outras vidas, isso aí pode permear por muitas reencarnações, isso aí não vai ajudar em nada o espírito. Danosos efeitos nas relações sociais, pois se tivéssemos as nossas lembranças vivas. Imagina, se eu sei que eu estou aqui, aí tem lá, chegou fulaninho ali atrás, olha, me vê no vestígio, vê o assassino dele, da família dele, da vida passada. Esse cara querer, no mínimo, arrumar que as cadeiras tudo em mim. Como é que eu conseguiria me relacionar com as pessoas, né? Na família, na relação social mesmo, do trabalho todo, se a gente enxergasse o outro, não como esse personagem, mas lembrando do que foi, ou que eu causei, ou que foi causado a mim, de dano. Então, senão não teria condição. Ainda assim, a gente sabe que a questão da afinidade nos aproxima, né? E assim, a gente se mantém ligados, e aí tem a questão que a gente traz muito mas nasceu 2 irmãos que brigam o tempo todo, devem ter sido inimigos na vida passada, nasceram irmãos aqui para tentar resgatar ali. Primeiro que, assim, se eles nasceram juntos, ele tem algo que conecte, e nem sempre essa afinidade é uma afinidade de ideias, né? Afinidade de coisas iguais, assim, de sintonia. Muitas vezes, assim, o ódio, a raiva, a vingança de uma pessoa pela outra, isso gera uma afinidade e proporciona que elas venham vivenciar novamente outras experiências juntas. Mas imagina se isso fosse feito de uma forma consciente, lembrando de tudo. Mas aí tem as vantagens, né, que é justamente isso, né, a oportunidade de recomeço, sem lembranças perturbadoras, reconciliação com os antigos adversários e a superação de traumas passadas em circunstâncias ora renovadas. Então, assim, a ideia do esquecimento, a gente tem na literatura que fala o véu do esquecimento, tudo. A gente sabe que no momento que o espírito ele vem em um novo corpo, que é gerado todo um corpo novo, biologicamente falando ali, com um córtex cerebral novo, exatamente como a gente pegasse aqui, ó, fiz um backup do computador e vou instalar um computador novo ali, ó. Está ali minhas pastas tudo guardada, mas não tem um ícone ainda ali, um atalho na área de trabalho, não tem nada. Tipo assim, o conteúdo está ali. Mas aí aquele personagem ainda, ele não acessa tudo ali de vez. Porque esse córtex aqui, onde estão as lembranças que a gente está vivendo hoje e que está sendo gravado no perispírito, quando a gente vier em um novo corpo, é um novo córtex, é uma nova estrutura que o perispírito vai estar registrado tudo.
mas nesse novo corpo, nesse novo personagem, daí que a gente não tem esse acesso direto a essas lembranças que ficam no perispírito. E é isso que é o que a gente chama de véu do esquecimento. Certinho, pessoal? Vamos lá. E aí, trago outra questão aqui do Livro dos Espíritos, agora a 171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Pergunta Kardec e os Espíritos respondem. Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir, o bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. É justamente o resumo daqui da questão que a gente viu até agora, da justiça de Deus, dessa possibilidade possibilidade que Ele nos dá justamente para vivenciar essas experiências para o nosso melhoramento. Dando seguimento, a doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus. É também na mesma linha do que a gente estava falando, né, sobre a questão das oportunidades, de cada momento a gente está vivendo uma forma diferente, então não tem uma única oportunidade de encarnação, onde tem privilegiados e outros não. Com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz e é o que os Espíritos ensinam. Então, essas oportunidades dadas, cada vivência, cada situação, cada contexto que a gente nasce, a propósito do aprendizado, justamente é o que proporciona o impulsionamento do espírito na caminhada da evolução. E aí, vamos falar aqui um pouco da história, né? A gente está falando da reencarnação, do esquecimento, como é que se dá, o para quê, a gente viu questões do Livro do Espírito fazendo, mas não é um conceito que surge com o Espiritismo, não é Kardec que cria a ideia da reencarnação. Primeiro que a reencarnação é um fato, ela independe da filosofia, da doutrina, se você acredita ou não acredita em Deus, se você nasceu aqui no Japão, na Europa, ou se você é de uma religião A, B ou C. A reencarnação é um fato, ela acontece independente. O simples fato de um espírito reencarnar aqui na Terra, estar vivendo aqui na Terra, ele já veio de um processo de reencarnação, independente de onde ele está. Então, mas a gente sabe que na história, né, ainda que não como veio, né, descrito por Kardec, mas a gente tem diversos relatos de outros povos, de outras culturas, de outros momentos da nossa história que remetem à ideia da reencarnação. Voltando aqui, 3.000 a.C., né, no Egito. Os egípcios acreditavam que depois da morte a alma habitava durante 3.000 anos em todos os tipos de reencarnação, do vegetal, animal, e só então retornava como humana. E aí voltaria ao corpo original se ele estivesse corretamente mumificado. No Egito, né, a pessoa desencarna, eles tinham a ideia de conservar aquele corpo, porque eles acreditavam que aquele espírito ali ia retornar, porque ele precisava ainda aprender coisas em outras experiências, então ele vem no porco, vem na planta, vem no cachorro, na vaca, só que esse corpo tinha que ficar intacto ali, né, no processo de mumificação, para que depois desses 3.000 anos, ele experienciando em todos esses corpos, ele retornasse para o seu corpo e desse segmento. Então, por isso que eles guardavam ali, colocavam o corpo mumificado no sarcófago, com todas as suas riquezas, todas as suas joias. Tinha um livro dos mortos que dizia ali mais ou menos o caminho que ele tinha que seguir para retornar a esse corpo. Essa era a ideia no Egito, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Já na Índia, né, a gente tem os textos Vedas, que são as escrituras sagradas para o hinduísmo, e tem um trecho que fala, né, que há uma parte mortal do homem, que é aquela, o Agni, que cumpre aquecer com teus raios, inflamar com teus fogos. De onde nasceu a alma? Umas vêm para nós e daqui partem, e outras partem e retornam a voltar. Então, também é uma ideia desse ciclo, né, de ir, retornar, reencarnar, aprender.
E a gente vai ver um pouco mais detalhado depois sobre o hinduísmo, né? E tem inclusive alguns termos do hinduísmo que a gente traz no nosso dia a dia, como o karma, mesmo a ideia do karma, é uma ideia do hinduísmo. Já há 580 a.C., na Grécia, né, tem uma fala de Pitágoras, que a alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida. Muda de domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, eu já fui a Fobes, no tempo da guerra de Troia, e lembro-me perfeitamente bem do meu nome e dos meus pais, bem como fui morto em combate como rei de Esparta. Então, assim, inclusive, ele traz um relato de lembrança de vida passada, né, de outro personagem que ele viveu, que ele cita aqui durante a guerra de Troia. Os hebreus, né, traz a ideia que o perverso morrerá porque desviou-se da lei divina por opção, pelo excesso de erros pederá-se e retornará para consertar a sua alma. Então, a ideia, inclusive, no cristianismo, já no início do cristianismo, se acreditava na reencarnação. E a gente vai ver aqui que chegou um determinado momento da história que eles tiram essa ideia daí quando eles colocam a ressurreição e condenam as pessoas que continuam trazendo a ideia da reencarnação. Então, aqui, até 553 depois de Cristo, né? O cristianismo trazia que a alma veste vários corpos em tempos diferentes e a alma presa ora nessa criatura, ora naquela. Assim percorre uma ronda ordenada pela necessidade. Diógenes Laércio, no século I. E Jesus, fechando aqui essa linha do tempo, em verdade vos digo que se alguém não nasce de novo, não poderá ver o reino dos céus. E aí a questão do hinduísmo que eu trouxe, né, que eu te falei que a gente veria mais detalhado. Na Índia, pode ser considerada a grande mãe da doutrina da reencarnação. Que foi comum, como eu disse, né, a gente traz muito, inclusive, dos conteúdos do hinduísmo, alguns termos a gente traz como hoje, né, a questão do karma, por exemplo. As almas humanas, lá para o hindu, originam-se do Ser Supremo e essencialmente permanecem idênticas a ele. Os indianos creem na reencarnação, mas acreditam que as almas foram criadas felizes, perfeitas, mas devido aos erros praticados na reencarnação, elas são punidas a retornar e viver em outros corpos. Por isso aquela ideia da metempsicose, né? Que você hoje, encarnado no corpo humano, pela ideia da metempsicose, né, que é essa ideia aqui que a gente traz no hinduísmo, a gente pode, por necessidade de aprendizado, por erros que foram cometidos, retornar numa vaca, em um cachorro, em um cavalo, em um tigre, indo de encontro, que é a ideia que a doutrina espírita traz, mas é a ideia que o hinduísmo considera. Dos princípios hindus fazem parte 4 conceitos fundamentais, que é o karma, que é a herança das reencarnações anteriores e destino, castigo e recompensa, e aí a gente usa muito isso, né? Nossa, fulaninho é meu karma. Fê Maria, eu não aguento olhar ali, ó, que karma, joguei pedra na cruz na vida passada. É justamente essa ideia, né, como se fosse algo ruim, né, como algo de castigo mesmo, mas é a ideia que o hinduísmo traz e a gente acaba inconscientemente até trazendo isso para o nosso dia a dia. Tem o Dharma, que é a lei, cumprimento dos deveres religiosos, morais e sociais, o Sansara, que é o ciclo das reencarnações, e o Nirvana, que é a libertação do Sansara, ou seja, você se liberta desse ciclo quando você atinge essa sua plenitude, seu estado de perfeição. E aí eu trago aqui, só para encerrar essa parte histórica, o conceito grego e o cristão, né? A Grécia acreditava na palingenese, que é justamente palim, outra vez, e gênese, nascer. A imortalidade da alma e as sucessivas reencarnações. Então, o grego ele tinha essa visão, né, de que existia a alma, existia o corpo, esse corpo sujo precisava vir reencarnar novamente aqui várias vezes, quantas forem necessárias, para poder se purificar. Então, reencarnar no corpo, a alma recorda remanescências do mundo das ideias, sem saber o saber nato, né? Eles traziam essa ideia também, né? Ainda que sutil, mas ele trazia o que é justamente essas questões que a gente estava falando, por exemplo, algumas habilidades que já vêm de infância, e a gente até fica impressionado. Poxa, uma criança aqui de 4 anos, eu vi outro dia um vídeo na internet, acho que de um bebê, acho que 9, 10 meses, desenhando. Eu falei, não é possível, isso aqui é montagem, deve ser computação gráfica.
Claro, não desenhava com a perfeição, mas assim, era uma coordenação que eu nunca vi um bebê com menos de um ano ter para fazer uns desenhos daquele. Então, são habilidades natas dessa que os gregos já tinham essa concepção. E eles traziam justamente essa distinção de corpo e alma. Corpo era onde essa alma vinha vivenciar 1, 2, 3 vezes, cada vez corpo diferente. Já no cristianismo, eles acreditavam na reencarnação até o século VI, como eu tinha comentado. Os monges discípulos de Orígenes, no século III, mas no Concílio de Constantinopla, em 553 d.C., foi declarado que todo aquele que defender a doutrina mística da persistência da alma e a consequente assombrosa opinião de que ela retorna seja anátema. Isso foi decretado pelo imperador Justiciano nesse concílio. Então, naquele momento, o cristianismo que acreditava aqui na reencarnação, eles tiram essa ideia, e é que eles colocam a ressurreição, que é o que até hoje no cristianismo considera. E aí o corpo e alma, nesse momento, ele acaba sendo materializada. Então, assim, o corpo e a alma é a mesma coisa. Não existe uma alma que vai sair e habitar em outros corpos. Morre a alma ali, a ideia também que ou morre o corpo, a ideia também que a alma está junta. Então, é um personagem só que é vivido, na ideia do cristianismo. Mas vamos lá, né? Como eu tinha falado, a gente fecha aqui agora essa linha do tempo histórica aqui, a gente vai entrar de fato na questão das pesquisas científicas. Eu vi você levantando, não sei se tinha uma pergunta. Como buscar, né, provas da reencarnação? Quais procedimentos são utilizados? Essas hipóteses explicativas e quais critérios são utilizados também, né, nessas pesquisas. A gente vai falar aqui de 3 pesquisadores famosos, falar um pouquinho da história deles, como eles entraram nessa ideia da pesquisa, né? Muitos deles tiveram diante de casos que iam completamente de contra o que eles acreditavam. Temos a doutora Ellen Van Bach, que a gente vai ver também. Ela era ateia, não tinha nenhum fundamento religioso, era psicóloga. Inclusive, ela achava que a religião não acrescentava em nada para o ser humano, mas ela acabou experienciando, a gente vai ver um dos casos aqui, que é o que muda a visão dela e coloca ela nessa linha de pesquisas e comprovações de reencarnação. Os procedimentos, né? Coleta de documentos, certidões, cartas, fotos, recortes de jornais, isso sempre baseados nos relatos, né, que na maioria das vezes, ocorrem ali na infância, entre os 2, 4, 5 anos, e a proporção que vai ficando mais velho ali, começa a ficar menos evidente essas lembranças. Inclusive, tem casos, né, que, não sei se, não é claro, não é geral isso, mas existem casos de crianças que, às vezes, com 2, 3, 4, 5 anos ali, elas se posicionam de uma forma que a gente fala assim, caramba, parece um adulto falando ali. Ela tem uma colocação de ideias que, muitas vezes, assim, assusta os pais, muitas vezes levam para um psicólogo, até dizem que são superdotadas. Mas a gente vai entender aí, principalmente na aula 8, que esse processamento da reencarnação, ele começa, mas ele não cessa no momento do nascimento. Então, ainda depois do nascimento, esse processo ele continua por um tempo. Então, por isso que muitos desses relatos, essas lembranças espontâneas, vêm nesses primeiros anos de vida do espírito encarnado. Não, isso não impede, claro, né, que não tenha relatos também de pessoas adultas, mas cada vez é mais difícil. Na maioria dos casos, a gente percebe, a gente vai ver aqui nas pesquisas e nos livros que foram publicados, que a maior parte das evidências elas vêm ainda na infância. Então, com base nesses relatos, foram feitas essas coletas de documentos, essas certidões. A gente tem uma lembrança espontânea que a criança fala, com 2 anos, olha, eu não moro aqui, eu moro em cidade tal, fui casado com fulano, cicrano, meu nome é esse agora, mas em outra vida era João, né? E é uma ideia que surge, né, da criança. O que é que esses pesquisadores faziam? Vou lá escutar esse relato. Ok, ele falou o nome, falou o lugar, falou outras pessoas envolvidas. Vou coletar essas informações, se de fato essas pessoas existiam. Então, dessas coletas aí. Esses dados, verbalmente, na entrevista, são coletados e depois são entrevistadas outras pessoas, se ainda encarnadas, para tentar buscar mais evidências de comprovação,
que são esses depoimentos de terceiros, né, testemunhas da época. Visita ao local indicado, muitas vezes nesses relatos trazem, era uma casa de uma cor assim, assim assado, tinha 3 cômodos, tal, meu quarto era o quarto do fundo. Então, assim, é um nível de detalhe que nessas lembranças são trazidas, e aí tem que ter uma pesquisa. Qualquer momento que essa pesquisa foge um pouco dali, da compatibilidade do que está sendo pesquisado e do que está sendo alegado nessa recordação, aí já começa a ser descartado. Ou seja, não tem prova suficiente que venha justificar ou dar veracidade a esse relato. Mas os casos que são publicados, geralmente, eles casam todas as informações. Então, detalhamento do perfil psicológico, tem que entender, né, se aquela criança muitas vezes não está sendo abusada ou tendo as ideias imputadas pelos pais ou por outro adulto. Então, é feito também uma análise psicológica da criança, se ela não tem algum outro distúrbio. E aí, registro de autópsia, laudos médicos, hospitais. Alguns desses relatos também trazem, olha, morri com um tiro no peito, assim, assim, assado, atravessou, e aí vão buscar as informações, depois que, de fato, comprovaram que aquele personagem existiu, nesses laudos médicos de autópsia, tudo, vão comprovar, de fato, bate com o que está sendo trazido por aquela criança. E aí, acaba sendo validado esses casos, e aí a maioria estão sendo registrados nos livros que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas, nessas hipóteses explicativas, a gente pode também detectar fraudes, né, que pode ser uma história inventada, e a gente começa a ver que as informações já não começam a bater, né, ou são muito superficiais. Pode ser uma fantasia, né, a criança pode simplesmente estar fantasiando aquilo ali, trazendo aparentemente algo que tem uma coerência, mas quando vai começar a pesquisar, não, é uma ideia que a criança está trazendo ali dela mesma. A criptomnésia, né, uma falsa recordação, às vezes também ou imputada, ou o fato de simplesmente você pensar muito naquilo, você acaba acreditando e colocando aquilo como se fosse de verdade acontecido contigo no passado. Memória genética, sonho acordado, inconsciente coletivo, né, então tudo isso é verificado nessas pesquisas, para saber se não tem nenhum tipo de influência que indique que seja uma fraude ou que não seja, de fato, uma recordação de uma vida passada. Telepatia ou até a própria psicofonia. Muitas vezes, a gente tem uma criança que é uma média ostensiva, ela está trazendo um relato que não é dela, mas um espírito que está trazendo a comunicação através dela. Então, isso tudo tem que ser entendido e verificado para dar essas veracidades nas histórias. Então, nesses critérios, né, essa coleta de análise de dados, com cuidado, evitando a contaminação de informações, verificando se o assunto advém de fato da memória do informante ali ou de outra fonte que ela estaria exposta, que é aquela questão, né, de um abuso de uma criança que está sendo imputada aquelas informações, ela forçada a trazer aquele conteúdo que não é dela. Deve ser considerada que as circunstâncias clínicas e experimentais sem intervenção técnica, ou seja, nem uso de hipnose, nada, a criança tem que estar ali em condições normais para estar trazendo esses fatos. E verificar a existência de um padrão básico de resultados, repetido quase universalmente. Então, em todos os casos, tem essa repetição. É o nível de detalhe, é a precisão das informações, e tudo que começa a fugir um pouco dessa linha já começa a ser questionado e podendo deixar de fora dessa amostragem de levantamento. Certinho? Está todo mundo caladinho? Alguma pergunta? Vamos lá, então. Vamos lá. Então, dentro dessa linha toda de pesquisa, há alguns campos, né, que são utilizados, que são, por exemplo, experiência de quase morte. Então, algumas pessoas que, naquele momento ali, ou de um acidente, de uma cirurgia, tem alguns relatos de que se viu fora do corpo, que viu ali os médicos no momento que estava ali, ou uma equipe de resgate. Essas experiências, muitas vezes, são relatadas também, e os fatos são confirmados depois. Olha, não, eu vi que tinha A, B e C, que estava próximo de mim ali, e isso depois é confirmado. E muitas vezes isso são utilizados também como fonte de pesquisa. Tem as memórias espontâneas da criança, que é a maior parte que a gente vai ver hoje aqui. Memória de feto. Então, o espírito, quando está reencarnando, né, como eu comentei ali, no momento que ocorre a anidação, o espírito já se aproxima, antes já está próximo da família.
energeticamente, criando esses laços fluídicos ali. Mas a conexão, de fato, com a matéria se dá no momento da anidação. Mas esse espírito fica ali ainda, e muitos acontecimentos, né, durante a gestação podem vir à lembrança depois do nascimento, no estágio mais avançado, e o espírito fala, olha, lembro que aconteceu isso, e a mãe fala, de fato, aconteceu isso, mas foi no momento da gestação. Isso comprova essas lembranças de que o espírito já estava ali, naquele momento, antes do seu nascimento. Você tinha? Pensei que você queria falar alguma coisa. O déjà vu, desdobramentos, viagem astral, que a gente viu bastante na aula passada. Características inatas, que também é aquele ponto que a gente discutiu agora há pouco, né? Aquelas habilidades que fogem do padrão ali, muitas vezes para a idade, a coordenação motora ainda não é, mas assim, já traz essas características muito, muito fortes. As terapias de vidas passadas aí foi um dos métodos muito utilizados, foi um método muito utilizado pela Ellen Van Baar, né? A gente vai ver que o Stevenson ele já seguiu por a linha mais dessas memórias espontâneas, então ele ia atrás de crianças que tinham essas lembranças e ia fazer a pesquisa, e tem os relatos dos livros que ele publicou. E aí falando um pouco das ideias inatas, né? Que é justamente todos nós, né? Como a gente reencarna, a gente traz essas vagas lembranças, né? Que é, como eu falei logo no início daqui da aula. Se eu, diante de uma situação, eu ajo naturalmente de acordo com aquela situação que eu estou vivenciando ali, eu posso ter já integrado a habilidade ou eu ainda tenho inabilidade diante daquilo ali. Mas é isso. Se eu já integrei, eu vou utilizar aquilo ali, ainda que seja inconsciente, porque está em mim. Eu não lembro aqui assim, está tendo uma situação X, deixa eu ver. Eu vivi aqui 3 vidas passadas, eu vou fazer aqui. Não é uma lembrança que vem conscientemente, mas você é impulsionado pela sua essência. Da mesma forma, se você ainda não tem habilidade para isso. Mas no caso dessas ideias inatas, elas vêm de uma forma muito mais fortes, né? Que é o caso dessas... E é o caso geral que a gente vê muito, muito ligado na parte da arte, ou então crianças que já têm um pensamento, a gente vê aí 10 anos, já graduado, seguindo com doutorado com 14 anos. Então, são conteúdos que já vêm muito mais aflorados nesse indivíduo. O espírito, quando liberto da matéria pela morte ou pelo sono, pode, sob certas condições, ter acesso a essas memórias passadas e revelar uma inteligência superior a que se utilizava. E, de fato, a gente aqui é só uma fatia do que a gente é de verdade, na essência. Nós somos muito mais do que isso. Né? Mas nem tudo acaba sendo trazido de uma vez. Muitas vezes é diante do que a gente precisa vivenciar aqui e agora. Mas a gente vai muito além disso. Né? Quase sempre uma parte do aprendizado fica inibida para que o processo de aprendizado continue. Mas da mesma forma que a gente fala sempre dessas habilidades, as inabilidades também elas surgem, independente de ser um adulto ou independente de ser uma criança. E a gente sabe que os pais transmitem aos filhos, né, as características físicas, mas também são responsáveis aí pelas características morais, na educação, no ensinamento, na orientação. Claro que assim, vem de uma orientação de espíritos que também estão aprendendo. Mas assim, essa impressão ali durante a vida do espírito vem também dos pais ou do meio que ela está vivenciando ali. Não é uma regra, não estou dizendo que o homem é fruto do meio aqui, mas muitos desses conteúdos são passados e se a gente tem um filho, um parente ou um ciclo de amigos que convivem juntos por afinidades, tem muito em comum que nos unem. Então, o simples fato de a gente estar aqui, claro, somos todos diferentes aqui, cada um tem uma história, cada um tem uma ideia, tudo, mas nisso aqui, na ideia do conhecimento, do espiritismo, na curiosidade, nós temos essa afinidade aqui, isso mantém a gente unidos aqui. Isso acontece também durante a evolução, com as experiências que a gente tem, com os espíritos que a gente se relaciona ao longo dessa trajetória. A nossa família, todo mundo aqui, independente de sua família pequena, sua família grande, é uma coxa de retalho. Tem o certo, tem o errado, tem um confusento, tem um calmo, tem aquele que nunca fala nada, tudo. Mas, ainda que sejam todos diferentes, tem afinidades que mantêm unido nesse ciclo, né, espiritual, nessa família espiritual, que vai além do que a gente tem de família encarnada e vai, muitas vezes, para outras, e não necessariamente toda a família, a gente vem reencarnando na mesma família, porque quando a gente vai para a família espiritual, é uma família muito maior, é um grupo muito maior de afinidade.
E aí, no plano moral, os pais transmitem, através do seu exemplo, as informações que ajudaram a moldar o caráter do espírito reencarnante, auxiliando na sua evolução. Aos pais, cabe não apenas a educação intelectual, mas também a educação da alma, auxiliando ao espírito a aquisição de novos valores morais. Vamos lá, agora falando desses pesquisadores. Né? Eu falei que a gente ia trazer os 3 mais famosos, né? São 2 de fora, acho que um canadense, um dos Estados Unidos, e tem um brasileiro, que a gente vai ver também, que seguiu nessa linha de pesquisa de recordações de vidas lembranças espontâneas do passado. Eu começo pelo Ian Stevenson, um canadense médico, diretor do Departamento de Psiquiatria na Universidade de Virgínia. Em 64, ele abandona esse cargo para dedicar à pesquisa do fenômeno da reencarnação, o qual foi pioneiro nessas pesquisas. Dedicou aí 40 anos de estudos, né, científicos nessas linhas de pesquisas, e aí tem mais de 30 mil casos registrados, e alguns deles ele trouxe em livros. Ele segue muito essa linha tanto das memórias espontâneas como das marcas de nascença. A gente vai ver aí o que pode ser algumas marcas de nascença. Não toda marca que a gente tem no corpo quer dizer que foi um reflexo da vida passada. Mas a gente sabe que, a depender da situação do desencarne ali, isso pode, de fato, ou lesar o próprio perispírito, e a gente vai ver na aula 8 que o perispírito tem um papel importante na constituição do novo corpo, e aí pode imprimir coisas que vão estar gravadas nele ali, dando características no corpo que estariam impressas no perispírito, que aí são essas marcas de sinais, esses sinais que aparecem em alguns casos. Trago algumas fotos aqui, vocês vão entender. E aí, essa linha também das memórias espontâneas foi a base de pesquisa que ele seguiu. As marcas são consideradas grandes evidências do renascimento sucessivo. Stevenson estudou exatamente as marcas de nascença em crianças e chegou a resultados surpreendentes. Então, muitos desses relatos das crianças que chegavam até ele, que ele ia fazer a pesquisa, algumas tinham marcas no corpo. E aí, ele, nos relatos, falava, olha, tomei um tiro na cabeça. E aí, essa criança hoje tem ainda uma marca, não veio uma cicatriz durante a encarnação, mas no momento do nascimento já veio aquele sinal, e quando ele vai fazer a pesquisa, veio os laudos médicos daquele personagem que morreu, né? De fato foi daquela causa da morte, exatamente naquela posição, e aí ele foi fazendo a relação, né, dos sinais e dessas lembranças espontâneas. Tem esse livro aqui dele, né, Os 20 Casos de Reencarnação. Então, foram 7 casos na Índia, 3 casos no Ceilão, 2 casos aqui no Brasil, 7 casos entre os Tinguins, do sudeste da Alasca, e um caso no Líbano. Tem um dos casos daí, que é do ciganalês Sujit. Né, esses relatos, como eu comentei, eles começam geralmente ali no início da infância. Então, aos 2 anos, né, começou esses relatos, né, da vida anterior, ali em 1971. Essa criança, Sujit, dizia que se chamava Sami, né, que era um ferroviário, vendedor de aguardente em Corocana, ali no Sri Lanka, cerca de 10 quilômetros onde hoje, ou naquela época, aquela criança morava. Após uma bebedeira, aí a criança trazendo um relato, né, após uma bebedeira, tinha brigado com a esposa, a Magi, saiu para andar e foi atropelado por um caminhão. Sami viveu em Corocana até 6 anos antes de Sujit nascer. Então, depois da morte do personagem anterior, 6 anos depois, nasce Sujit, numa cidade a 10 quilômetros de onde ele viveu. E Stevenson, após visitar o Sri Lanka, conseguiu confirmar, né, 59 afirmações de Sujit sobre a sua vida anterior. E notou características marcantes no gosto pelo canto, a propensão à violência física, uma imensa generosidade e um precoce interesse por cigarros e álcool. Então, assim, ele fez, tem os detalhes no livro dele, foi feita toda essa pesquisa e coleta de informações, foi entrevistado pessoas, porque até a proximidade da vida anterior e da reencarnação de 6 anos, conseguiu evidências ali e testemunhas vivas para poder fazer as confirmações desse caso de memória espontânea. E aí a questão das marcas, né? Tem um outro livro que ele traz bem focado nessa questão das marcas, né? E afirma que crianças que afirmam se lembrar de uma vida anterior foram encontradas em muitas partes do mundo, particularmente nos países budistas
hindu do sul da Ásia, entre povos xiitas do Líbano e Turquia, as tribos da África Ocidental e do Noroeste americano. Stevenson reuniu mais de 2.600 casos notificados de memórias de vidas passadas, dos quais 65 relatos detalhados foram publicados. E aí eu trago aqui os exemplos de marca que foram estudados pelo Ian Stevenson. Então, foi constatado que muitas das marcas, sinais, manchas, vermelhidão na pele eram resquícios de feridas de vidas passadas. São comuns marcas que se formam a partir de tiros, facadas, lanças, espadadas, e isso ser impresso em uma vida futura. Foi como eu falei, muitas vezes aquilo causa um trauma muito grande, não só ao perispírito, mas psiquicamente nas condições da morte daquele indivíduo. E isso acaba ficando registrado de uma forma tão grande no perispírito, que no momento que esse perispírito está ali se conectando para o novo corpo, para gerar esse novo corpo, essas marcas acabam sendo impressas. Então, aquele menino ali mesmo, ali em cima, né? Ali a ideia parece que ele caiu brincando e fez aquela cicatriz. Não, mas ali já é uma marca de nascença dele. Né? Essa aqui atrás do pescoço do menino também. Então, essas marcas aí, quando casadas com os relatos das memórias espontâneas, as causas da morte, a posição que foi, né, golpeada e que levou à morte do personagem anterior, quando analisada com essas marcas, todas se coincidem e faz total sentido. E, claro, juntando com as outras evidências do relato. As marcas de nascença ficam mais fortes em decorrência de traumas ou feridas grandes de grandes intensidades que ficam gravadas no corpo perispiritual. Então, elas são trazidas aí, ainda que seja um novo corpo. Tem esse outro caso aqui, né, do Unumante Sexena. Está vendo que não é só Sídio que tem nome diferente. Tá? Uma criança indiana chamada Unumante Sexena recordava-se de ter sido um homem chamado Maharam. Após investigar o caso, descobriu-se que tal homem existiu e tinha sido morto com uma espingarda disparada a queima-roupa no peito. E aí tem a foto do peito da criança ali, não sei se vocês conseguem ver aqui, umas marcas brancas aqui no peito. E aí foi o desenho da autópsia que ele acessou após o contato com ela e o acesso ao relato. Olha lá, a região do tiro, né, do corpo anterior e a região da foto do personagem do momento. Saindo um pouco agora da linha do Stevenson e entrando agora na doutora Ellen Van Baar, ela segue por uma linha mais da parte de terapias de vidas passadas. Então, ela fazia inúmeras pesquisas, geralmente com terapias em grupos. Então, ela colocava várias pessoas ali, conduzia esse procedimento e aí ela começava a coletar informações e ia montando estatísticas. A doutora Ellen Van Baar, em 1982, fez um relatório de aproximadamente 1.000 casos de pessoas que retornaram, né, usualmente através da hipnose num grupo de regressão, a experiências do nascimento e antes desse. Né? Um padrão desenvolveu-se nitidamente devido aos relatos destes indivíduos que mostram uma consistência considerável. Em muitos casos, o indivíduo lembra-se de uma vida prévia e do tempo entre as vidas. Então, não só a vida anterior era lembrada, mas também esse momento onde não está encarnado. Então, traziam alguns relatos do espírito, porque a gente não lembra, quando tem essas memórias espontâneas, não lembra só também da vida anterior, mas no momento que o espírito estava ali desencarnado também, ele continua vivendo, então ele continua tendo as experiências. E ela, depois de tantas pesquisas, né, como eu comentei, ela era ateia, não tinha nenhum viés religioso, não acreditava 100% na ciência ali. Depois que ela começou a ter acesso a toda essa pesquisa e essas investigações, ela acabou afirmando que ela não acredita em reencarnação, mas que ela tem certeza que ela existe, justamente com base em toda essa linha da pesquisa dela. Essa regressão de vida passada, esse processo provocado ou espontâneo, né, por meio do qual o espírito encarnado ou desencarnado fica em condições de relembrar o passado. Inúmeros casos têm surgido de pessoas que passam a relatar vivências anteriores durante a regressão de memória. Não sei se alguém aqui já fez
né, ou por uma questão de um tratamento, muitas vezes é indicado, né, pela terapia, que você às vezes tem um conteúdo que te incomoda, né, um problema seu, uma questão sua hoje, que isso vem sendo trazida de outras vidas, muitas vezes é recomendado, nesses casos, que seja feita uma terapia para que você possa acessar e trabalhar melhor para amenizar isso agora nessa vida atual. Né? Tem pessoas talvez tenham curiosidade para fazer, não é o indicado, né? Que é aquela questão, muitas vezes esse conteúdo, acessar esse conteúdo vai prejudicar muito mais do que simplesmente ajudar, se for só uma questão de curiosidade. Aí tem alguns resultados aqui, né? Nessas terapias em grupo, ela começou a fazer algumas estatísticas e ela começou a perceber que 27 das pessoas que participavam ali tinha como objetivo, né, da reencarnação crescer espiritualmente, vinculando-se à orientação das pessoas. 25 era desenvolver experiência e aprendizado sobre si mesmo e sobre a vida. 18, se harmonizar com seus familiares. 18% cultivar os valores do amor, aprendizado e se doar em favor dos semelhantes. E 12, outros motivos, outras razões. Aprender a se relacionar com os outros e amar sem exigências ou possessividades, né, que até o Adenauer comenta aqui, né? Amar, o oposto do amor, não é o ódio, mas é sim a posse. Né? Que quem ama sem precisar ter a posse do outro ali, ama incondicionalmente, e a posse é justamente o oposto. Se você quer ter a posse de alguém, você não ama essa pessoa. Para fechar aqui, né, a linha dos pesquisadores, aí eu trago aqui o Hernani Guimarães, né, que é um pesquisador brasileiro dessa linha, engenheiro, parapsicólogo, pesquisador da reencarnação e da existência do espírito, professor pós-graduado da USP, diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, no IBPP. Ele publicou, né, um livro que é O Caso que Sugere Reencarnação e Reencarnação no Brasil, com 8 casos registrados e 75 casos estudados. Então, ele também teve essa linha de pesquisa também, baseado nas informações que chegavam até ele de casos de crianças que lembravam dessa vida passada. Ele fazia a entrevista, toda aquela coleta de informação e registrou aí 8 casos nesse livro dele. É estudo com crianças entre 2 e 4 anos, com recordações reencarnatórias registradas com a devida precisão, nome, localidade, etc. Mas aí, tem alguns casos, são inúmeros casos, você botar na internet, fora tem esses livros aí, tem outros pesquisadores, esses são os mais famosos, mas tem muitos outros pesquisadores aí, e tem alguns casos que eu quero trazer para vocês aqui e compartilhar, que eu acho super interessante eles. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Eu trago esse primeiro caso aqui, que é o do reencarnação desse bombeiro Mark. Né, e foi o caso, inclusive, que a Ellen Bach quebrou todo o seu ceticismo para a questão da possibilidade da reencarnação e aí inicia a sua pesquisa nessa área. Ela é psicóloga do Centro Médico em Monmouth, em Nova Jersey, como falei, arateia, não acreditava em nada, simplesmente um dia recebe uma criança no seu consultório, né? Essa criança, aos 2 anos, ela começa a demonstrar já um entusiasmo pela corporação, pela corporação dos bombeiros. Então, com 2 anos, a criança tudo dela queria era brincar com um bombeiro, passava uma sirene de um bombeiro na rua, ela ficava super animada e sempre brincando. As brincadeiras era que ela ia salvar alguém ali do fogo. Assim, até então, os pais achavam aquilo normal. Uma criança que tem uma imaginação fértil. E essa criança sempre trazendo esse tipo de relato. Quando ela começou a crescer, ficar maiorzinha, começou a conseguir se expressar melhor. Quando chegavam as visitas lá, ela trazia esses conteúdos detalhados. E, olha, vocês têm tomado cuidados com seus sistemas anti-incêndios, vocês têm seguido todos os protocolos para a sua segurança, e isso começou já a deixar os pais um pouco, tipo, olha, isso não é normal que uma criança comece a trazer esses conteúdos. E aí, eles
achando que a criança, né, tinha alguma uma condição especial ali, né, fizeram testes na criança e indicaram que ela fosse levada para uma escola de superdotados. Porque cada vez mais essa criança, com 2, 3, ali, 4 anos, estava trazendo conteúdos que, para eles, eram muito mais à frente do que uma criança poderia trazer. Ele começa nessa escola, né, e se desenvolvendo super bem, né, uma criança super alegre, se relacionava bem, participava das atividades, mas em um determinado momento ela começou a ficar e demonstrar uma tristeza, né, iniciando esse quadro depressivo. Isso começou a chamar a atenção dos professores, chamaram os pais. Olha, mãe, a criança aqui tem estado muito fechada, ela não tem mais participado das atividades, ela está sempre muito triste, né? E aí os pais chamaram e perguntaram o que é que ela estava sentindo, e ela só falava que não queria, não estava bem, estou triste. E os pais, percebendo cada vez mais, né, a escola também alertando aos pais o tempo todo com isso, e ela não tinha mais essa disposição para participar das atividades. A mãe perguntava se tem acontecido algum problema na escola, tem alguém que está abusando você, conte para a gente aqui. E ele falava, não, estou com saudades do meu filho e da minha esposa. Aí os pais, peraí, saudades do filho e da esposa? Não faz sentido isso aqui, tem algo, tá estranho. E aí ele começou a cada vez mais demonstrar essa tristeza e dizer que estava com saudade dos filhos e da esposa. Achando que poderia ser um caso psicótico, a professora lá, a diretoria da escola, sugere que os pais, olha, isso é um caso para uma terapia, acho que se deve levar ele para ser tratado por um profissional, porque não tá normal, isso está afetando o desenvolvimento da criança. E aí, quando eles levam no consultório da doutora Elevambar, cada vez mais ele começava a trazer conteúdos que aparentemente não fazia sentido, não fazia nenhum sentido para a família. Olha, ele falava que ele era um bombeiro, que ele morreu no incêndio, que ele tinha uma família, que morava em determinado local, que se chamava Mark. E aí os pais perguntavam, mas espera aí, você não tem esse nome? Ele, eu sei, eu sou nessa vida agora mas eu fui na minha vida anterior Mark. Meu nome era Mark, eu era bombeiro. E aí isso começou a intrigar, né, a doutora Elevambar também. Ela começou a achar que isso de fato poderia ser talvez até um abuso que ele poderia estar sofrendo dos pais estarem colocando coisa na cabeça da criança. E ele falava, né, eu sou o Capitão Mark, do Corpo de Bombeiros de Nova York, e estou casado e tenho 3 filhos. De fato, né, teve esse bombeiro, Mark, né, eles vão pesquisar e vão entender depois, né, ele começou a trazer detalhes, exatamente o endereço de onde esse Mark viveu, né, o nome da esposa, o nome dos filhos, detalhes da vida, né, o número de seguro social passou, aí ela falou assim, não, essa criança está sofrendo algum tipo, isso não é normal, isso não pode vir. E a criança apresentando o quadro de tristeza da mesma forma, trazendo cada vez mais conteúdos e detalhes dessa vida desse Mark, que até então para eles era algum distúrbio que essa criança estava tendo. E aí a doutora fala assim, não, a gente precisa mudar essa linha do tratamento dele. A gente tem que fazer talvez um choque aqui de realidade nele, para que ele tenha ciência que ele não é esse Mark. Ele é uma outra criança que não tem nada a ver. Ela entra em contato com base em todo o conteúdo que ela trouxe, né, viram de fato que existia um bombeiro Mark, que tinha morrido durante uma operação, descobriram o nome da viúva, ela entra em contato com essa viúva. Ela explica, né, olha, tem uma criança aqui, a gente não sabe ainda o porquê, estamos investigando, mas ela trouxe esse conteúdo, eu não sei de onde esse conteúdo está vindo, mas ela tem trazido esses detalhes. Eu queria que você talvez viesse aqui no consultório para conversar com essa criança e que ela possa entender que ela não é esse Mark. E aí ela aceita, tudo bem, eu vou lá, vou ajudar vocês. E aí, no momento que chega, né, a viúva no consultório, que ela entra, que a criança se vira e olha, ela fala, você, minha esposa. E aí ele começa a trazer todo o conteúdo, todo o detalhamento, coisas da intimidade do casal, ali naquele momento, coisas que só o casal sabia, né? Falou coisas do relacionamento deles, detalhes de como eles se conheceram,
detalhes dos filhos que ele tinha, falou sobre a questão do número do seguro do seguro social ali, com toda a precisão. Então, todas as informações que eram trazidas ali. E a viúva impressionada ali com ele. Porque cada vez que ele falava mais ela ficava assombrada. Ela falou assim, eu não sei explicar o que é isso aqui, mas esse é meu marido. Ninguém sabia nada disso aqui. E aí foi daí que a doutora Ellen Van Baar, com base nesse caso aí, aprofundou nas pesquisas e aí foi buscando novos relatos de outros casos. Esse caso está na internet, vocês podem ver. Tem um vídeo bem bacana no YouTube que descreve bem aí esse processo. E esse foi o caso que coloca a doutora Ellen Van Baar nessa linha da pesquisa. E é um dos casos que tem assim, bastante evidência na linha de pesquisa dela. E aí tem esse outro caso aqui, que é a reencarnação do piloto James Houston. Eu não sei se vocês já viram, tem um livro também que explica bem detalhado como foi todo o processo, desde os relatos iniciais até as comprovações que os pais foram procurando com o tempo. Mas nasce James Leninger em 98 lá em Louisiana, nos Estados Unidos. É uma criança também tranquila. Tem uma pergunta? Pode ir. Boa noite. Boa noite. No início, né, foi falado que normalmente a gente não lembra, né, das nossas outras reencarnações. O que é que você explicaria, então, no caso dessas crianças, né, no caso que lembrou do que é que ele foi em outra vida, em outra reencarnação? Exatamente o que? Assim, isso se atribui muito à questão, como eu tinha falado, né, a reencarnação ela está ocorrendo, ela não cessa no momento do nascimento. Então, a criança ali, recém-nascida ainda, com 2, 3... Tem algumas literaturas que vão dizer que assim, a reencarnação ela termina aos 7, 8 anos. Outras vão dizer que um pouquinho depois, ali, com os 12, 13 anos, com o início da puberdade. Então, nesse momento, é propício ainda você conseguir. Não é normal, não é algo que assim, todo mundo vai passar por isso, mas é mais propício. Assim, mas o mecanismo que acontece, eu não sei te explicar. Eu posso estar, talvez, pesquisando, entendendo, eu trago para você. Certinho? Tem outra pergunta? Nesse caso que você relatou, qual é o encaminhamento dado para a convivência com a criança que passa por todos esses relatos, né, em relação à família anterior e atual? Qual é o encaminhamento? No meu ver, eu acho que o caminhamento, assim, ok, ela lembra do passado, mas assim, hoje ela está vivenciando um personagem que não tem nada a ver mais com aquele lá. Acho que assim, você não pode permitir que essa criança esteja nesses dois mundos. Eu acho que você tem que tentar trazer essa criança para o personagem atual. É um pouco até desse relato aqui, sabe? Ele estava vivendo tanto esses dois personagens aqui que os pais falaram assim, você precisa ter você tem que viver o James que é agora. Você não é mais o James do passado. Você é esse James agora. E assim, naturalmente também, com a conclusão da reencarnação, que esse caso também, como o caso do menino que dizia que era o bombeiro Mark, quanto mais velho ele foi ficando, mais ele foi se desapegando, digamos assim, desse personagem. O tempo de reencarnação, o tempo de uma alma reencarnar, pode interferir nessas lembranças? Um tempo mais curto, de repente, pode interferir nisso? Não necessariamente, porque assim, a gente tem casos, por exemplo, de 6 anos, tem casos de 2 meses. Esse caso mesmo foi um piloto que desencarnou na Segunda Guerra Mundial, mas quase 50, 60 anos depois ele voltou a reencarnar. Então, não tem bem essa ligação, tipo, se é uma reencarnação rápida, se é uma reencarnação mais longa, que vai te deixar mais propício ou não para ter essa recordação. Então, não depende muito do tempo. Certinho? Então, voltando aqui. O James Leninger nasce em Louisiana, em 98, nos Estados Unidos. Né? Ele vem de uma família cristã, então ninguém acreditava em reencarnação. Né? Tem os pais dele, Bruce e Andrea. Ele começa já a trazer alguns relatos também ali por volta dos 2 anos. E ele acordava de noite, né, tendo um pesadelo, se debatendo todo, falando com a mãe que estava no meio de um incêndio, o avião dele tinha caído. Ele falava, acidente de avião, fogo, homem não consegue sair. A mãe se preocupa no início, porque fala que essa criança está sendo exposta a que tipo de conteúdo para ela estar trazendo algo tão
tão ruim para uma cabecinha de 2 anos. Mas ele começa, né, trazendo sempre interesse pela aviação, querendo sempre os brinquedos ligados à parte da aeronáutica. E aí, desses pesadelos, começa uma recordação mais espontânea. Antigamente, esses relatos, eles vinham ali no momento do sono, e aí começa diariamente ele brincando, e chegava, mamãe, papai, eu sou aqui é o bombeiro não, é o piloto que caiu aqui e foi abatido no meio de uma guerra. E os pais, sem entender muito, né? E ele sempre perguntava, e quem é esse piloto? Tentando coletar informação, mas achando ainda que era simples coisa da cabeça da criança. E aí eles perguntavam, quem é esse homem que você fala? E ele respondava, sou eu. E os pais achando que era essa fantasia da criança, mas vida que segue. E aí, cada vez mais, eles se interessando por aviões. Então, sempre que tinha eventos da Marinha, dos fuzileiros navais, ele ficava encantado, queria participar. E aí vai seguindo, ele vai ficando mais velho, né? Ele continuava cada vez mais dar indicações sobre a vida interior, cada vez mais detalhes dessa vida. Aí o pai perguntou uma vez o que aconteceu com esse avião. Quem atingiu ele? Aí ele falava, não, meu avião foi abatido. Foram os japoneses que derrubaram meu avião. E aí eles, assim, existiu de fato, né, esse piloto, um piloto com o nome James Houston, que foi abatido pelos japoneses em 3 de março em 45. Depois, nas pesquisas que os próprios pais fizeram, eles identificaram, né? E aí ele perguntava, esse navio que esse avião saía, tem nome? E aí ele respondeu uma vez que chamava Natoma. Os pais não entenderam muito, mas foram pesquisar, e depois de algumas pesquisas, eles de fato encontraram um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, que era o Natoma Bay, o CVE-62, que de fato foi um porta-aviões que utilizado na Segunda Guerra Mundial. Ele começou também a trazer alguns desenhos, eu tenho alguns dos desenhos aqui, são cenas de guerra, aviões caindo, fogo. Aí eu trago até as fotos desses aviões aqui, para mostrar um pouco a semelhança ali. Você vê a cruz, a estrela aqui na asa e na lateral do avião, que são o Grumman F-4F Wildcat, que eram aviões que estavam naquele porta-aviões e que foram aviões utilizados também na Segunda Guerra Mundial. E aí ele sempre perguntava, e aí, como era o nome desse homem? E ele falava James, porque, coincidentemente, era o mesmo nome. Não tem nada a ver, porque foi o personagem, ou seja, na vida passada eu não fui Sídio, com certeza. E, da mesma forma, os pais achavam que ele estava dizendo assim, meu nome é James, ele está se confundindo aqui, é ele. E aí a gente vê até aqui no desenho, ele assinava como James 3 ali, ó, e ele achando que era o nome dele, o nome atual. Mas aí um dia, né, o Bruce começou a frequentar cada vez mais esses relatos da criança. Ele procurava, investigava, encontrava, de fato, coincidência nessas informações. Ele começou a frequentar esses clubes de veterano, né, e aí, nesses encontros, e um dia ele foi convidado. Ele descobriu, né, que, de fato, tinha um James M. Houston Jr., que foi piloto da Marinha, e aí o fato de ser Júnior, aí eles fizeram a associação, por isso que ele sempre assinava com James 3 nos desenhos, remetendo ao piloto e não ao nome James dele, né, na encarnação atual. Né? E aí surge a primeira dúvida, né, que não tinha o Corsair no Natoma Bay, porque ele trazia também o nome de alguns aviões e falava muito desse Corsair, mas ninguém conseguia lembrar que tinha esse avião. E, de fato, nesses grupos, nesses encontros dos veteranos, ele conseguiu informações, né, do Bob Greenwald, que serviu no esquadrão, que foi o mesmo que o James, o piloto, serviu, e eles eram piloto de teste do Corsair. Então, tinha, sim, ele conseguiu essas fotos aqui do esquadrão, lá no Natoma Bay, que era aquele porta-aviões, e tem uma foto aqui do James Laniger, ao lado do James Houston, do lado do Corsair, e aqui, as duas fotos comprovam que tinha, sim, esse avião que eles faziam testes no Natoma Bay, na Segunda Guerra Mundial. Aí ele também encontrou depois esse Jack Larsen, um veterano piloto de caça, que também fez parte daquela tripulação e foi piloto também ao lado do James Houston na reencarnação passada. E tem a foto deles dois aqui, o James nessa encarnação atual e esse
antigo colega dele, piloto da Segunda Guerra Mundial. Aí segue ele como entusiasta da aviação, e aí com muita cautela eles descobrem que ele tinha uma irmã, a última parente viva, né, do James, que é a Annie Barrow, o único parente vivo, e eles começaram a se aproximar dela, aos poucos, até que começou a trazer o que a criança trazia de relatos. E aí um dia, e foi meio que assim, no dia que ela acreditou de fato, quando ele comenta sobre um quadro que foi pintado pela mãe deles, né, um quadro dela, em aquarela, que é esse quadro aqui, ó. E aí ela mandou, de fato, e falou, olha, não, esse aqui é uma informação que ninguém tinha, porque estava aqui guardado, né, só quem sabia era eu e o meu irmão, na época, o James Houston. Ele brincando, né, ele tinha 3 bonecos, que é o G.I. Joe, e ele sempre falava, né, aqui é o Billy, aqui é o Joe, e aqui é o Walter, o Leon e o Walter. Os pais achavam que eram uns nomes muito bem elaborados para o que a criança daria para os bonecos, né? E ele um dia perguntou, por que você chama esses 3 bonecos de Billy, Leon e Walter? E ele responde, porque foram eles que vieram ao meu encontro quando eu cheguei lá no céu. E aí, depois das pesquisas também que os pais começaram a fazer, eles descobriram que tinha o Billy Piller, que foi morto em 25/10/44, o Leon Conner, que foi morto em 26/10/44, e o Walter Devlin, morto também durante operações que saíram do Natoma Bay, e foram pilotos que voaram junto com o James Houston. Então, assim, esse é um outro caso, né, que ficou documentado, também tem muita informação na internet, que vocês podem estar acessando aí. Tem um livro que conta a história bem mais detalhada, e as evidências que são trazidas aí, né, nesse caso, assim, chega a ser impressionante. Eu trouxe muito superficial aqui, mas se vocês forem ver as documentações, toda a pesquisa que foi elaborada ali pelos pais, e depois outras pessoas que participaram, é um nível de detalhe muito grande dessas recordações, né? Então, tem toda uma história aí desse menino. Mas eu sugiro que vocês vejam. Talvez a gente pode até botar, né, Taninha, no Classroom. Eu vou ver se acho que tem uns vídeos, tanto do relato anterior, do bombeiro Mark, como desse do James. Eu vou passar para vocês. E aí, pessoal, é isso. A gente está fechando aqui, né, a aula de hoje. Então, a gente viu que a evolução e as evidências históricas sobre a ideia de reencarnar. Passamos sobre as definições e esclarecimentos sobre o contexto do que tange a reencarnação da visão espírita, como outras também ao longo da história, a necessidade, o porquê do esquecimento, o auxílio que dá para a evolução. A reencarnação como a justiça divina, né, a gente passou também e vimos isso, e acho que, no meu ponto de vista, é o que melhor explica essa necessidade, né? Aspectos científicos e as pesquisas da reencarnação, e pesquisadores e os casos práticos de reencarnação. E aí, para fazer esse encerramento de hoje, que nosso horário já está chegando aqui, Taninha já levantou a placa dos 10 minutos, daqui a pouco tem de 5. Eu quero trazer aqui um texto do Adenauer para a gente fechar nessa nossa reflexão da aula de hoje. A reencarnação é um processo dialético entre o corpo, a matéria e o espírito. Apega-se o espírito ao corpo ao mesmo tempo que deseja dele libertar-se. Vive com a certeza da morte, reencarna com a certeza de que vai retornar. Sabe o espírito que voltará à sua origem. Ele vai para o estágio no corpo com a certeza firme do retorno. Quando no corpo não concebe muito nitidamente o ir e vir, porém, quando fora dele, percebe os que vão e voltam. Então, assim, é um conteúdo que a gente fala muito sobre ciência hoje aqui, fala sobre as pesquisas, fala sobre história, mas acho que, como início dessas aulas de reencarnação, o importante que tem que ficar aqui, de recado e mensagem para vocês, é que assim, a gente passe a dar esse olhar diferente, né, ao nosso dia a dia, que a gente está vivendo um processo de reencarnação, mais uma vez, ainda que a gente não tenha essa recordação clara do que vivemos, de quem fomos, mas se a gente se olhar hoje, a gente vai saber quem é cada um de nós aqui nesse caminho. Então, o que eu já tenho de habilidade, o que eu preciso desenvolver de habilidade, como eu enxergo esse outro nesse processo junto comigo, né, na minha tolerância, na minha compaixão com o outro, né, nesse reconhecimento, sem me colocar acima, nem me colocar abaixo. Então, que fique com vocês essa reflexão
desse tema de reencarnação, que seria o tema será o tema das próximas aulas aí, e que possa trazer isso para o nosso dia a dia. Certinho? Mais uma vez, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite para vocês. Até semana que vem.